Olha só, gente, 1/5 da população brasileira está acima do peso e sofre com a obesidade. E muita gente está recorrendo à cirurgia para poder eliminar esses quilos indesejados. Eu estou aqui com o Dr. Marco Aurélio Cabral. Muito bom dia, Bom dia, doutor. Marcela. Hoje a gente vai Prazer. falar um pouquinho para aquela pessoa que está acima do peso e que está querendo recorrer à cirurgia bariátrica, quando é que ela pode considerar que ela está apta a fazer essa cirurgia. Ok, Marcela, vamos lá. A obesidade hoje é um problema de saúde pública, Verdade. não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem hoje as indicações que o Conselho Federal de Medicina indica para não haver uma superindicação, mas eles têm um protocolo de pré-operatório para os pacientes que querem ser submetidos à cirurgia bariátrica, que é a cirurgia para a redução do estômago. O mais comum é você pegar o seu peso, divide pela altura, vai dar um resultado. Em seguida, você divide de novo pela altura. Ele vai dar um índice de massa corpórea. Então, no Brasil, se você tem acima de 35 de IMC, que é o índice de massa corpórea, mais 2 comorbidades, você está apto a fazer a cirurgia. Ou, se não tiver nenhuma comorbidade, um IMC acima de 40, você está apto a fazer a cirurgia. E aí onde é que entra a cirurgia plástica nesse rol dos cirurgias da obesidade? Os pacientes eles perdem muito peso, os pacientes eles ficam com excesso de pele e os pacientes nos procuram para melhorar o excesso de pele. E perguntas assim, o que é o ideal para esses pacientes? O que é que a gente orienta? O que é que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica orienta? Peso ideal após 2 anos da cirurgia bariátrica. Entendi. Ou, Que é quando estabiliza mais ou menos o Exatamente. peso, doutor? ou 6 meses após a estabilização da perda do peso. Então, você perdeu peso durante 1 ano e 2 meses. 1 ano e 3 meses não perdeu mais, 1 ano e 4 meses não perdeu mais, 1 ano e 5 meses não perdeu mais. E aí, do ano e 2 meses, mais 6 meses, deve-se procurar o cirurgião plástico para fazer a retirada dos excessos de pele. Geralmente esses excessos, eles ficam nos braços, nas pernas, na barriga, na papada. Marcela, fica no corpo todo, dependendo de como era esse obeso. Quanto mais obeso, mais pele iria sobrar em determinadas áreas do corpo. O que é o mais comum? Mama e abdômen. Essas são as principais queixas em consultório. E há uma queixa muito comum desse rol de pacientes que é a respeito das dermatites. E o que são dermatites? São infecções de pele. E por que acontecem as infecções de pele? O tecido mole, a pele, fica colada sobre outra parte de pele. Então, geralmente, aquela barriga que era muito grande, com o esvaziamento da gordura, ela fica sobre a região genital, sobre a região pubiana. E aí, o que é que esses pacientes chegam? Doutor, estou com as infecções aqui, muitas infecções fúngicas, candidíase de repetição. A higiene que esses pacientes tentam fazer são dificultadas. Aquele excesso de pele faz uma pele roçar na outra, criando várias fissuras de peles, ou seja, fissuras leva a cicatrização que pode vir até a levar a câncer. É mesmo? Eu não sabia. Então essas pessoas quando nos procuram, além da vontade da retirada daquele excesso de pele, tem uma questão reparadora muito importante. Então hoje todo cirurgião plástico ele dá atenção a esse rol de pacientes ex-obesos, porque não é só apenas uma questão estética. É uma questão de E saúde. Marcela, eu vou te dizer uma coisa bem importante agora. Tem estudos mundiais feitos pela Sociedade Brasileira de Cirurgias Metabólicas, Sociedade Mundial de Cirurgia Plástica, que eles mostram que chega um momento que há uma estabilização na perda de peso. Eles atribuem que com a retirada daquelas células que ficaram em excesso nessas regiões do abdômen, do braço, da mama, da coxa, quando você retira,
esses pacientes eles voltam a perder, A perder? peso. Olha só que interessante. Não só pela melhora da autoestima, mas é como se essas células que ficavam ali, elas fizessem a manutenção da não perda de peso. Então hoje tem estudos que mostram que quando você retira aquele tecido remanescente, que ainda tem pele, muita gordura, quando ela sai do corpo, os pacientes, como se houvesse uma renovação. como se houvesse uma renovação. Os pacientes eles tendem e voltam a perder peso. Então é muito interessante os pacientes que chegam aqui, por exemplo, o paciente tinha um IMC de 50, chegou aqui com um IMC de 40, mas ele pesa ainda 120 quilos. Ele não está ideal para a cirurgia plástica. Ô doutor, quem se submeteu à cirurgia plástica retirou o excesso de pele. Se voltar a engordar novamente, pode vir a ter excesso de pele de novo? Ou por ser retirado, quando a pele estica, ele vai inflar como se fosse um balão? Como é que funciona isso? Uma pergunta interessante, Marcela. Na prática, uma vez retirado, a gente tenta tirar o máximo possível. Mas se esse paciente voltar a engordar, vai voltar a esticar a pele do mesmo jeito. Aí se emagrecer novamente, tem Vai ficar excesso com excesso e vai de ter que retirar de O que novo. a gente vê é que pós-cirurgia bariátrica, o estômago está reduzido e a mais comum, que é o bypass, e o intestino está desviado. Então, esse paciente, ele mantém a forma de se manter magro, por essa técnica utilizada. Então, hoje, a gente fica muito tranquilo quando indica uma cirurgia. Agora, vamos ver, nem tudo é mar de rosas, nem tudo é perfeição. O paciente que se submete a uma cirurgia plástica, a uma cirurgia bariátrica, ele tem duas coisas ruins para ele, que é a falta de duas proteínas ideal da pele, que é o colágeno e a elastina. Então, muitas vezes você opera aquele paciente, opera de um ex-obeso, estica tudo de pele, 6 meses depois ele volta no consultório, doutor, minha pele está flácida novamente. Isso faz parte da conjuntura de pele desse paciente. Mas aí outros tratamentos, tudo depende que podem estimular de a uma produção nova de avaliação. colágeno, né? E sobre a quantidade de cirurgia plástica que pode acontecer no ex-obeso, praticamente o corpo todo. Face, papada, região Braços, de olheiras, pernas. braços, coxas, perna, mama, panturrilha, todas as partes do corpo onde tiver um excesso grande de pele, uma lipodistrofia, que é o excesso ainda de gordura, pode ser operado. Pode ser operado. E a cicatrização, como é que fica a cicatriz no braço, nas pernas? Então, É fininho? como eu Como é que disse, o funciona? ex-obeso, eles têm um pouco de dificuldade cicatricial, por isso ele deve procurar um bom cirurgião plástico que possa fazer um bom pré-operatório e preparar esse paciente para que ele se submeta a uma cirurgia e tenha o melhor pós-operatório possível. Maravilha, doutor. Muito bom, Dúvidas Marcela. esclarecidas, viu? Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Outras informações, claro que vocês já sabem, esse site aí que está aparecendo aí na sua tela, Dr. Marco Aurélio Cabral, deixa lá as dúvidas que ele responde. Obrigada, Ok, doutor. obrigado, bom dia. Dia. Até Tchau, mais. tchau.